Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma série de lives do Em Paz com a Balança. Hoje nós vamos falar sobre exercício físico e fé. E a minha convidada de hoje é a pastora Salete. Eu sou a professora Ellen Lunardelli e te ajudo a recuperar a sua saúde ao emagrecer sem sair de casa, seguindo os princípios bíblicos. E hoje a live é super especial e ela vai ter uma mistura de introspecção, reflexão sobre nossa fase de mulheres, né? Eu quero já dar meu boa tarde para vocês, te receber aqui. Você que é minha querida, você que já me segue, muito obrigada por você estar fazendo isso. Se você chegou aqui e ainda não me segue, já deixa lá. Terminando a live, já começa a me seguir. Quero dar o meu boa tarde para a Lourdes, lá de Apucarana, minha amada. Também quero dar boa tarde para a Salete. A pastora Salete já chegou até aqui. E eu vou aproveitar agora, gente, que vocês que estão assistindo já encaminha essa live pelo direct, que é a Sazinha Delta. Você pode dar um lembrete avisando a tua audiência que nós já estamos aqui ao vivo e eu vou entrevistar uma mulher de Deus, uma pessoa que eu conheci e passei a admirar muito, porque eu pedi em oração para que o Senhor apresentasse as amigas dele, né? As amigas de Jesus, porque nós que somos mulheres, nós somos kadosh, nós somos separadas. Em qualquer das atividades, nós teremos que estar muito atentas, né? E estarmos uma apoiando as outras. O importante dessa trajetória é sabermos que nós não estamos sozinhas, ok? Então você que está aqui e que vai ou depois assistir a gravação, o assunto é sobre exercício físico e fé na idade madura. Eu já vou chamar aqui a pastora Salete, vou acenar para ela e já. Bem, Salete, Tudo bem, Ellen? esse dia foi um presente do Senhor reservado para as nossas vidas. Eu fico muito Tudo bem? feliz, viu? Que bom, eu também. Fiquei feliz de você me convidar. Sim, Salete. E Salete, para as nossas queridas amigas, o pessoal da nossa audiência aqui, hoje eu vou trazer, antes da gente entrar no seu assunto, um versículo bíblico que fala sobre a águia. Eu sou simplesmente assim, eu levo a águia como inspiração desde a década de 80, quando eu me tornei ginasta, quando eu fui buscar só sobre conhecimento técnico da educação física, assim como também tive muita experiência como treinadora, né? Quero dar meu boa tarde também para a Ana Lígia, que está aqui, um amor meu que está chegando aí. Todas vocês, queridas, saibam, assim, quem tem uma relação mais próxima comigo, que eu trago a águia desde sempre, mas eu não tinha um entendimento bíblico. E vocês não precisam abrir o verso aí, mas eu já quero falar sobre esse cenário de como nós temos essa orientação, e eu não tinha ideia que é uma orientação bíblica, porque a águia é um animal imponente, porque ela tem uma história, né, científica sobre a vida da águia, mas o próprio Deus nos dá respaldo sobre a águia. Eu vou ler rapidinho para vocês aqui. Está em Isaías 40, no versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso quem está no Senhor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços, de exausto, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E é incrível porque a águia já foi citada na parábola da águia e da galinha do padre Leonardo Boff, já foi falada em várias palestras de motivação, porque a águia, quando chega na idade madura, ela precisa renovar as suas forças.
Então, o próprio Deus usa a águia como um animal maduro e que para ela sobreviver, vai pegando aqui a chave, nós mulheres maduras, para nós, a idade madura, aos 40 anos, nós sobrevivermos em Deus, mesmo estando em Deus, nós precisamos utilizar um elemento a mais, que é renovar as nossas forças. A águia usa ir para um lugar reservado, ela precisa se conhecer o suficiente para saber que ela tem que trocar as vestes dela. Ela renova o bico, ela sofre o processo para quebrar o bico, as unhas, trocar as penas, porque ela vai morrer se ela não fizer isso. E depois ela vive, depois de todo esse processo, a águia renova as vestes dela em Deus e não se fadiga e continua sua trajetória. E por isso a gente pega esse versículo em Isaías tão forte, né, esse capítulo, que nos adverte para sermos como ela. E aqui eu venho trazer uma águia, uma linda águia, pastora Salete. Seja muito bem-vinda, minha amada. Eu não poderia deixar esse versículo passar despercebido com uma pessoa tão especial para nós, aqui que estamos em vésperas de um lançamento chamado, um evento chamado Magra de Novo. Como aprender a se exercitar em casa para ser magra de novo. E você, eu trouxe você aqui hoje porque, além de você estar me trazendo essa unção que nós, enquanto pastores, também temos que estar umas com as outras unidas, eu consigo ver em você, assim, uma serenidade, uma alegria. Eu consigo ver nos últimos meses um revigoramento, né? E eu queria que você se apresentasse para as pessoas, assim, só contasse assim, de onde você é, quem você é, o que você faz, tá bom? Dá o teu boa tarde aí para as tuas amigas de comunidade que já estão chegando, né, Conceição? Tá todas vocês que estão chegando aqui, os amigos de ministério. Pode ficar com a sua apresentação, Salete. Obrigada, Ellen. Bom, eu sou pastora Salete, eu moro em Rosário do Ivaí e como a maioria das mulheres, aqui na escola eu tenho apelido de Bombril, que eu sou 1001 utilidades, porque a gente tenta ser polvo, né? Alcançar com todos os tentáculos, todos os lados. E na vida moderna, cada dia mais a gente faz isso, né? Cada dia mais a gente, quanto mais passa o tempo, mais tentáculos a gente arruma, né? A gente adquirir para nossa vida. Então, eu moro num sítio. Nesse sítio a gente tira leite. Então, meu esposo trabalha na saúde. Hoje mesmo ele saiu 1h30 da manhã para levar paciente para Curitiba. E eu e meu filho, a gente levanta tipo 5h30 da manhã para tirar o leite, ordenhar as vacas. E depois tem toda a rotina de higienização da mangueira. Depois eu faço meu devocional. Depois do devocional eu tento cuidar da minha casa, porque às 8h30 eu tenho que estar aqui na escola. Então, eu tento cuidar o mínimo das minhas coisas de casa, né? E aí é o dia todo aqui, eu tenho só esse horário, né, da 1 às 2, que é meu horário de almoço, e depois eu saio daqui 5h30 da tarde. Aí é a hora que eu chego em casa que eu vou botar em prática as aulas da professora Ellen. O dia que às vezes não dá tempo de fazer o exercício, agora eu tô jogando vôlei, com a molecada aqui na praça à noite. Mas isso depois que eu comecei a fazer o treino com você, porque eu percebi que eu, tipo assim, eu não tinha pique para jogar o vôlei antes. Então, agora eu já me sinto melhor, né? Então, além de dona de casa, retireira de leite, funcionária pública, pastora, mãe, eu tenho os meus pais e os meus sogros são idosos, precisam sempre da minha ajuda, do apoio para estar levando a médica e tal. Então a gente é multifuncional e hoje em dia isso não é uma questão minha, é uma questão geral. Todas nós mulheres estamos assim, né? Todas nós temos muitas atividades ao longo do nosso dia e muitas vezes a gente se esquece. Na maior parte das vezes a gente se esquece. Agora há pouco mesmo, eu estava limpando sala, eu saí correndo para ir pro banheiro, assim, do nada. Vou falar aqui porque, né? Aí as meninas começaram a rir, que trabalha comigo, falou, onde você foi correndo? Eu falei assim, porque eu tô
fazendo o serviço, focado em terminar o serviço, que eu fiquei segurando o xixi. E eu tô segurando aqui, segurando, até que chegou um tempo que não deu mais. Quase não deu nem tempo de chegar no banheiro. E eu creio que eu não sou a única que faço isso. As meninas também eu vejo fazendo, porque assim, na ânsia de terminar logo o serviço e dar conta, a gente não se esquece só do xixi, a gente esquece de várias outras coisas. A gente esquece muitas vezes de se alimentar, às vezes a gente esquece de beber água, às vezes de se exercitar. A gente vai esquecendo aquilo que é necessário para o bom asseio do nosso corpo e acaba virando máquina, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E só. A gente se esquece, né? Salete, eu vou começar. Você já deu esse panorama dessa mulher, como eu disse, você é uma referência, né? Como ali na nossa prática do dia a dia, eu vejo mulheres muito modelando umas muito parecidas com as outras, né? E o que eu vou falar, vou te fazer perguntas, né? Sobre a tua jornada pessoal, depois eu vou entrar sobre a questão mesmo do que você viu, além da jornada pessoal, aquilo que você está sentindo no teu processo, e depois você, como pastora também, eu acredito que você vai trazer essa orientação para nós de uma maneira voltada também para a tricotomia bíblica, né? E aí a minha primeira pergunta para você você pode compartilhar conosco como era a sua rotina, por mais que você já tenha falado da sua rotina do dia, mas como era o antes, como que você estava antes, né? Porque eu vejo que você tem vontade de chegar logo ao horário do vôlei, ao horário do exercício, mas como era antes de tudo isso? Como que você estava? Eu estava vivendo uma fase assim, casa, trabalho, casa, trabalho. Ah, e daí os dias do ministério, os dias da igreja, tão focada nisso. Ah, não tenho tempo para ficar fazendo exercício. Até que ano passado eu tive uma tendinite e uma bursite no ombro direito. É uma lesão causada por movimento repetitivo. Foi ano retrasado, na verdade. Porque eu trabalhava de cozinheira antes aqui na escola. Então eu passava o dia fazendo os mesmos movimentos, lavando louça, picando, cortando legumes e verduras. E chegou ao ponto de inflamar todo esse tendão aqui. Eu, assim por alto, eu acho que eu devo ter perdido mais ou menos uns 80% da movimentação do meu braço. Eu só conseguia levantar o braço até quase a altura do peito, para frente. Não tinha mais movimento de pinça, não tinha força, perdia força no braço. Para trás, não fazia movimento nenhum. Para o alto, só se eu pegasse com a outra mão e erguesse. E assim, chegou um ponto, eu vou falar para vocês, quando deu estalo em mim, eu não conseguia pentear meu cabelo, eu não conseguia fazer isso daqui. É sério, é simples. Mas só quando você perde o movimento que você percebe o quanto ele é importante. Eu não conseguia abotoar e desabotoar o sutiã, por exemplo, na costa. Não conseguia, porque meu braço não ia para trás. Mas o pior momento mesmo foi quando eu ia ao banheiro e eu tinha dificuldade para me limpar. É sério, gente. Porque é um movimento que eu tinha que fazer para trás. E pensa na dor. Na dor. Na cozinha, no meu trabalho, em casa, no serviço, tipo, eu não conseguia picar uma cebolinha. Quando eu ia fazer esse movimento de frente, trás, era como se mordesse aqui o nervo, porque chegou ao ponto, assim, de quase romper. De tão grande que foi a inflamação. Aí eu falei assim, eu não aguento mais. Eu levei, assim, aquilo foi o meu limite. Falei, agora o meu corpo tá pedindo para descansar. E aí eu fui buscar tratamento. Eu passei por um médico, o Dr. Jean, lá de Arapongas, ortopedista, e ele pediu vários exames para mim. Inclusive, nos exames eu tive muita dificuldade, porque eu tinha que fazer uma ultrassom da bursa aqui do ombro e eu não conseguia levar o braço para trás. Eu chorei igual neném novo, gente, quando a médica pegou meu braço e levou para trás, porque eu precisava ficar com o braço atrás para ela fazer a imagem do braço. Eu chorei mesmo, sabe? E aí ela fez o exame e falou assim, teu braço tá inteiro inflamado, a sua costa, essa região do pescoço, estava tudo inflamado.
Ela falou assim, eu não sei como você tá aguentando até agora. Aí, quando eu fui fazer o raio-x, a outra médica, quando ela bateu o raio-x, ela olhou e falou assim, no que você trabalha? Eu falei, eu trabalho de cozinheira. Ela falou assim, percebe-se, porque você tem uma lesão de movimento repetido no teu braço. E assim, já fazia muito tempo que eu sofria com questões da coluna, porque eu tinha excesso de mama, então eu optei por fazer a cirurgia e retirar, mas a lesão já tinha sido feita. Com essa lesão na S1, S2 e S3, nessas vértebras, elas são a que orienta todos os tendões aqui do nosso braço, né? Então isso foi irradiando, assim, uma coisa foi levando a outra, e daí com excesso de movimento repetido, causou essa inflamação grande no meu braço. Então foi quando chegou esse ponto, falei, não, eu não aguento mais, meu corpo tá pedindo para eu parar. E aí eu fui buscar tratamento. Mas faltou pouco para mim perder a movimentação completa do braço, porque teve ali para romper o tendão, né? E depois que rompe o tendão, mesmo com cirurgia e fisioterapia, é muito difícil recuperar o movimento, né? E principalmente na idade, Salete, madura, nós temos a maior facilidade, além de conforme o que a gente fez na jornada de trabalho, nós mulheres vamos perdendo muitos nutrientes nos músculos, nos ossos, né? Como cálcio, como a própria proteína, né? Que vai dando contratilidade. Então, se nós não tivermos um trabalho de fortalecimento, vai vir a sarcopenia, vai vir, né, doenças que são alinhadas ao ósseo muscular. Mas como eu disse, né, a gente já tem ideia que vai sentir as dores, mas às vezes a gente acha que é normal. Então, assim, o normal não pode ser para nós que estamos em Deus, nós precisamos renovar as nossas forças. E a minha segunda pergunta para você é: quando você se sentiu motivada a fazer parte do programa, junto comigo? Então, a gente já tinha se visto algumas vezes, né? Eu já te acompanhava no Instagram. E aí, eu lembro que um dia no culto que vocês veem aqui em Rosário, você falou que via assim na parte espiritual, algo como se tivesse prendendo o meu braço, como se eu tivesse com o braço preso. E quando você falou aquilo, eu me arrepiei inteira assim, falei, meu Deus, né? Porque você não sabia disso. Não. E aí eu falei assim, não, eu realmente preciso de ajuda. E daí você se ofereceu para me ajudar, né? Para fazer o zero dor. E realmente tem sido zero dor mesmo, tem me ajudado muito. Tenho fortalecido bastante a musculatura com ele. Sinto dor assim, quando eu repito muito o movimento mesmo, mas isso são dias extremos. São 2 dias da semana que eu percebo que é mais difícil para mim, que é na segunda e na sexta, que é o dia que varre a quadra de esportes, que é muito grande. Então, é muito movimento repetido. Mas fora isso, nos dias normais, eu já percebi, eu já recuperei a força, eu já recuperei movimento de pinça da mão, eu já recuperei, né, boa parte do movimento do braço. Claro que eu fiz fisioterapia antes, fiz pilates antes, mas eu parei. E quando eu parei, eu comecei a perder de novo isso. E daí, com o zero dor, eu tô recuperando pouco a pouco toda essa movimentação de novo, essa força de braço. E sem contar que o zero dor também relaxa, né? Traz um relaxamento para a musculatura. Eu tenho, assim, um carinho muito grande por alguns tipos de exercícios, né? Porque eu sempre falo assim, não existe mulher que não possa se exercitar. Existem alguns exercícios que eles não podem ser realizados em algumas fases da nossa vida. E a minha grande preocupação, por isso que eu lancei esse evento que vai ter amanhã, que é o Magra de Novo, para alertar as mulheres que não é só fechar a boca para emagrecer, não é só se mexer, porque você me diz que você se mexe o dia todo, você faz um monte de coisa e você continua com dor, então tem algo que precisa ser corrigido, não é? Então, assim, essa metodologia do zero dor, ela é para zerar a dor. Eu sempre falo assim, Salete, que a gente tem uma escala subjetiva de esforço, porque dor, cada um tem a sua, e ela entra no campo subjetivo, a tua percepção de dor é diferente muitas vezes da minha. Tem muitas pessoas que têm mais resistência à dor, tanto é que muitas mulheres deixam para poder
recebeu um diagnóstico um pouco mais severo, às vezes, porque ela resistiu muito, porque ela não se olhou, porque ela demorou, né? Então, assim, de 0 a 10, quando você, por exemplo, falou que ia ao banheiro, qual é a intensidade dessa dor, né? Talvez você já estava chegando ali no 10, agora eu não consigo mais, é gritante. A hora que a médica foi mexer, eu quase chorei, entendeu? Então, isso sim. E agora, né? Já consegue colocar o braço para trás ou na linha do peito. Por quê? Porque houve uma intervenção, né? Agora me diga uma coisa. Como que você conseguiu integrar o programa à sua rotina agitada? Porque você tem tantas coisas que você faz, né? Todas essas responsabilidades. Como que você conseguiu fazer esse concílio? Você teve que abrir mão de alguma coisa? Você teve que só se conscientizar? Ou você chegou só no seu limite e falou assim, não, agora tem que ser? Ou o que é que fez para você se organizar, para você fazer? Então, no dia a dia, a gente tem que se organizar. Porque se a gente não tiver uma. Eu tenho dificuldade com essa questão de organização por ter uma rotina muito agitada, muitas coisas para fazer. Mas eu comecei assim: eu chego em casa e falo, não, hoje à tarde, hoje eu vou fazer o exercício. E eu chego e não vou fazer mais nada. Porque se a gente chegar e for para uma pia, lavar uma louça, se for chegar e for botar uma roupa no varal ou recolher uma roupa, você vai passando a hora e você não fez o exercício. Eu já cheguei ao ponto também de trazer a mini band para a escola e o tempo do meu horário de almoço, que às vezes eu estou aqui pesquisando alguma coisa, porque como eu sou pastora também, então esse tempo eu vou preparando a minha palavra da semana, eu estou sentada, eu estou com a mini band aqui na perna exercitando. Assim, eu tô parada conversando, ou em casa assistindo TV, eu tô com a mini band fortalecendo também. Agora tem as garrafinhas, né? Porque daí você também ensinou a adaptar. Então eu não tenho peso, mas eu tenho garrafinha de água cheia de areia. Então, às vezes, se eu fiz o exercício um tempo curto e eu tô muito cansado, eu quero descansar, mas eu quero exercitar o braço, eu sei que eu tenho essa necessidade de exercitar sempre, né, diariamente. Então, eu paro para descansar, mas fazendo um movimento, tentando fazer o que dá para fazer ali nesse momento de repouso. E sempre assim, eu chego em casa, eu já troco de roupa, já boto meus shorts, minha camiseta e bora fazer enquanto tá ali, porque se deixar para depois a gente não faz, né? Muitas vezes também ali, o dia que eu não consigo fazer o exercício, mas eu venho jogar vôlei. Então, enquanto o pessoal tá fazendo o rodízio das turmas, das duplas de vôlei, eu vou dando uma corridinha na quadra de areia, eu vou fazendo um exercício outro, porque daí tem as meninas também que fazem o funcional, que é aqui na quadra da escola uma vez na semana. Então, a gente faz o funcional na quinta-feira aqui, à tarde, e daí, quando a gente tá lá no vôlei, a gente, tinha aquele exercício do funcional, vamos fazer aqui? Vamos fazendo enquanto a gente tá lá. E assim a gente vai tentando manter uma rotina, né? É difícil. Não é todos os dias que eu consigo, porque tem dia que eu tenho compromisso no ministério e é lá em Rosário, então demanda tempo para ir, não dá. Mas o dia que eu pego para fazer, eu falo agora hoje eu vou fazer o de hoje e o de amanhã, o de hoje e o de ontem que eu não fiz, eu tenho que repor. E assim vai, tem que tentar achar uma brechinha e encaixar, né? A palavra seria assim: você olhou para si, viu, se não se exercitasse, poderia estar se agravando, né? Poderia vir uma aposentadoria forçada por não conseguir executar o seu trabalho, poderia até realocar você para um outro lugar. Estou falando isso do trabalho secular, né? Te colocar no outro trabalho, talvez uma readaptação que seria muito ruim para o seu emocional. Isso. E nós estamos falando assim de prioridade, né? Você entendeu isso dentro da prioridade de vida. O que eu falo para muitas mulheres, às vezes, eu coloco sempre vídeos durante a semana, eu faço lives dizendo assim, que não sou contra se exercitar para quem pode se exercitar. Por exemplo, qual é para uma pessoa como a Luciana, que é uma cliente minha
de Rio Bom, ela também mora na zona rural, ela está dentro do grupo de vocês, dentro da comunidade lá, e aí ela falou, nossa, também tem a Salete, ou seja, vocês estão se enxergando, vocês não estão sozinhas, né? É diferente de uma pessoa falar assim, ah, já que eu não posso me exercitar numa academia, eu não vou fazer nada. Essa é uma proposta, talvez, de rebeldia, de revolta, só aumentando o problema, tanto físico como emocional, que é a pessoa se colocar na barra de merecimento lá embaixo, e espiritual. Por quê? Porque é justamente isso que eu digo. O inimigo, ele não quer que eu e nem vocês se reconheçam como filhas amadas do Senhor. Não quer reconhecer sua força, não quer reconhecer quem você é e as promessas de Deus na sua vida e na minha vida. Então, assim, essa prioridade que a pastora Salete coloca, e as outras mulheres que eu atendo que vêm para o programa, né, vêm para um Magra de Novo, com a ideia de que não importa onde eu estou, se existe essa possibilidade de eu me exercitar a partir de casa, olhando uma metodologia, porque assim, uma coisa que eu gosto que vocês se movimentam no grupo e todas vocês dão testemunho de vocês, é que todos os dias vocês têm uma direção. Vocês têm uma direção para vocês estarem seguindo os exercícios, seguindo a rotina de vocês ali. E então é como a Salete falou, se eu não fiz ontem, eu tenho uma direção, eu não estou aqui tipo pescando exercícios de qualquer jeito, de qualquer método, eu tenho uma direção. É isso, Salete, que ficou meio mais claro para mim, né? Que você se posicionou. Inclusive, a sua fala foi isso mesmo. O médico falou para mim, se você não tiver melhora, eu vou ter que fazer uma carta e mandar lá para a prefeitura e eles vão ter que te adaptar, porque você está chegando num momento que você não tem mais condição de exercer a tua função. E aí eu falei, não, eu vou mudar, eu vou melhorar isso daí. E realmente não tem desculpa. O problema nosso atual, a gente fica se comparando muito com as mulheres que a gente vê em rede social. Pessoas, mulheres que têm tempo. Eu vejo a gente falando assim, ai, a Virgínia, por exemplo, é linda, perfeita, maravilhosa. Gente, a Virgínia tem dinheiro para fazer plástica. A Virgínia tem uma academia dentro da casa dela, tem um personal, tem 2 babá para cada filho, tem gente para limpar, lavar, passar. É diferente da nossa rotina. É diferente. Nós somos mulheres aqui, ó, mortais. Ela já quase nem é. Entendeu? Então, nós temos que viver na nossa realidade. E na nossa realidade nós temos muitos afazeres, né? Nós temos uma rotina corrida, sim, mas nós temos que ter tempo para cuidar da gente. Esses dias eu ministrei uma palavra sobre Marta no Ministério Atenda. E eu tava falando para as meninas, assim, pro pessoal lá. Falei, gente, eu sou Marta na vida. Eu sou Marta e eu luto. Eu peço todos os dias, Senhor, eu quero ser Maria, eu quero estar aos seus pés aprendendo, eu quero estar aos seus pés sendo guiada pelo bom mestre. Por que que eu não posso deixar de ser Marta? E assim, não é julgando quem trabalha. Marta, ela queria dar o melhor ao Senhor, ela queria servir o melhor para Jesus. Ela não estava errada no pensamento dela, no comportamento dela. Ela queria fazer o melhor e eu entendo porque eu sou assim. Quando chega alguém na minha casa, eu quero dar a melhor comida, eu quero dar o melhor espaço, a melhor conversa, eu quero dar tudo de melhor para a pessoa. Então eu entendo ela, só que a gente se esquece, a gente acaba se deixando de lado na rotina. E não é porque nós não temos, às vezes, acesso a uma academia, a um centro de pilates, alguma coisa que a gente pode fazer. Bora fazer uma caminhada, bora fazer uma corrida, adapta um exercício. Eu gostei do treino com você, porque tudo é adaptável para a gente fazer em casa e estar em casa. Então, eu não preciso sair da minha rotina, porque talvez, quando eu fazia pilates, eu gastava 25 minutos para ir até Rosário, 25 para voltar. Era cansativo. Eu já tinha trabalhado o dia todo. Mais 25 minutos para ir, 25 para voltar. Chegava lá, ficava 1 hora fazendo pilates. Eu amo pilates. Eu gosto. Mas ficou inviável por esse tempo, porque ao tempo que eu estaria indo para Rosário, eu já estou fazendo exercício na minha casa. Então, para mim, é mais viável fazer o treino em casa. Sim, esse é um dos pilares que a gente adota, né? Justamente no meu programa, porque a praticidade, a comodidade, tem outros fatores para quem mora em grandes centros, que é a segurança,
a questão de você, do deslocamento e do gasto, né? Com deslocamento também. Então, acaba o Magra de Novo, ele vai te ensinar a como você compilar tudo isso, né? E o que te chamou mais atenção, Salete, quando você entrou dentro do meu método de trabalho ali que você viu, o que te chamou mais atenção? Sabe o que? Não é voltado só para o corpo, só o físico. É o espiritual, é cuidar da alma, é cuidar do espírito, é entender que nós somos templo do Espírito Santo. E como eu digo sempre para o pessoal, o Espírito Santo ele não quer templo bagaceira, não, ele quer um templo bom para ele morar, né? Então, assim, é entender que o Senhor fez a gente com cada detalhe tão perfeito e a gente descuida. A gente, às vezes, alimenta em excesso, exercita de menos, se cuida de menos. Então, é entender que não é só cuidar do corpo, não é só porque eu quero ter um corpo bonito, porque vai ter um evento, eu quero vestir roupa tal. Então, eu tenho que emagrecer às pressas. Daí faz aquele efeito sanfona, né? Num dia tá magra, no outro dia tá gorda já de novo, já engordou tudo, né? Sem contar os efeitos rebotes, né? A flacidez para todo lado. E isso vai deixando a gente para baixo também. Então, como eu penso muito nessa questão do meu corpo ser o templo do Espírito Santo e por isso eu tenho que cuidar bem dele, eu tenho que tratar bem ele. Então, eu gostei do seu método. Eu falei, não, o método da Ellen realmente funciona, porque não é só uma visão do corpo, mas é uma visão de fortalecer a alma, de, né, fazer com que o espírito apareça. Né? Amém. O espírito aparece quando você está com o olho brilhando, quando você está bem, quando você está se sentindo bem com o seu corpo. Não interessa se você está magérrima ou se você está fortinha. Meu foco não é o emagrecimento, é o fortalecimento. Mas se eu emagrecer, é consequência. É ótimo, né? O mais É legal programa. disso, né, que Sim, você está falando, assim, é muito bom, porque se você é uma mulher que você está com a cabeça em ordem, equilíbrio em todas as suas dimensões, corpo, alma e espírito, você consegue ser Marta, né? Você consegue ser Marta sem culpa, porque você achou tempo para orar. Antes de tudo, você achou tempo para fazer o teu devocional, você achou tempo para ir levar uma palavra para uma colega de trabalho, você achou tempo para fazer a tua família um almoço gostoso, você achou tempo para ir correr, jogar vôlei, você achou tempo para fazer tuas unhas, passar um batom na correria. Então, assim, eu ri quando você falou que ministrou sobre Marta, porque eu ganhei um livro de uma amiga minha querida, a Thaís, que é Sendo Maria em Tempo de Marta. Eu ainda não comecei a ler, mas eu já dei risada porque ela deu esse livro para mim, porque eu também sou Marta, né? Eu tive que ser Marta. E aí o Senhor resgatou a minha vida. E não pense assim, eu não ministrei exercício físico dessa maneira a vida toda, né? Então era sempre como aquele ratinho dentro daquela rodinha correndo e nada saciava. Eu era uma pessoa insatisfeita. Eu olhava em cada dobra do meu corpo insatisfeita. Porque eu até era melhor de corpo na época, com certeza, mas aqui, triste, vazia, né? E outra, eu só olhava para mim, eu não olhava para outras mulheres, sendo profissional na área. Então, assim, que negócio é esse que eu tenho que receber a bênção ficar só para mim? Que negócio é esse, né? Então, é uma coisa assim. Por isso eu trago vocês que bebem dessa água, que compartilham com outras mulheres. Eu tenho certeza que tem mulheres maravilhosas que estão aqui ouvindo, tem histórias lindas, né, Salete? E que vão uma hora falar assim, uau, né? Isso aí é o que eu quero para mim, né? Salete, eu quero muito, assim, eu vou dar um recado de amanhã da nossa agenda rapidinho, fica aí, que você vai falar uma coisa importante para mim também. Meninas, então, esse bloco de lives, de histórias bem verdadeiras, de mulheres reais, faz parte do meu evento que eu vou fazer amanhã, às 20 horas aqui, né? Nós vamos ter só que inscrever, porque é um grupo fechado, eu já estou dando direcionamento para elas lá, aprofundando para saber como que é
rotina de cada uma, assim como um dia eu encontrei a Salete, o caso da Salete foi que eu encontrei ela num outro ambiente, mas aqui quem não vive comigo no meu ambiente, ou que eu não me encontrei, você pode fazer sua inscrição. O link está aqui na minha bio, é Ellen Lunardelli. Se você não me segue também, me segue lá também. E entra, mas você vai precisar entrar no grupo do WhatsApp, faz sua inscrição e entra, porque já é amanhã, tá? E daí sexta, sábado e domingo vai ter aulas, como a gente fala assim, né? Vamos fazer um test drive com algumas para ver se gostam, se é isso que vocês estão querendo para a vida de vocês. Mas, Salete, voltando aqui para você, e as meninas vão estar ouvindo a Salete até o final, qual é a mensagem que você traria, que eu não quero passar também, que daqui a pouco você está retornando. E eu vou te dar um tempo maior agora. Qual a grande mensagem que você teve dentro do método, dentro do grupo, a grande mensagem para você como mulher, como líder de mulheres, e o que você diria para outras mulheres? Olha, eu digo para vocês o seguinte: cuidar do nosso corpo é reverenciar a criação do Senhor, é ser grato ao Senhor, porque cada partezinha do nosso corpo, cada molécula, cada pedacinho foi feito com muito amor por Deus. Se não fosse assim, ele não diria que nos fez a imagem e semelhança dele próprio. Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar. Existe um mandamento na Bíblia que diz, um dos mandamentos que Jesus disse, né, no Novo Testamento, Jesus fala assim: ame aos outros como você ama a si mesmo. Então, quanto que eu tô me amando? Eu vou perceber pelo quanto que eu tô amando o outro, pelo quanto que eu tô sendo empático com o outro. Eu tô sendo empático comigo? Eu tô esperando chegar no extremo de você não conseguir se limpar no banheiro para daí acordar para a vida e ver que precisa de se cuidar? Então, não esperem chegar nesse extremo, né? Se cuidem antes, se valorizem antes. Eu fico empolgada que tem no grupo, eu esqueci o nome dela agora, ela posta foto e vídeo todo dia dela malhando, uma senhorinha, cabelo curtinho. A Denise. Isso. Eu fico empolgada vendo a Denise, porque a Denise tá, entendeu? No shape. A Denise tá no shape, gente. Eu acho lindinho que todo dia ela tá com uma roupa de malhar diferente e ela tá focada mesmo. E isso me inspira a ver ela, porque eu falo assim, gente, eu tenho que tentar acompanhar a dona Denise. Eu tenho que tentar acompanhar ela. Então, assim, eu fico empolgada de ver aquilo lá. E a minha mãe também. A minha mãe, ela tem 75 anos. E essa semana passada, eu vi ela puxando a fila do funcional da terceira idade. Uau. A mesma professora que trabalha aqui com a gente, trabalha lá com ela. E aí eu vi ela puxando a fila da terceira idade. Aí eu fico olhando e falei, gente, aonde que a minha mãe arruma tanta energia? Porque ela sempre gostou de dançar, ela sempre gostou de se exercitar. Então, eu fico vendo aquilo, ela com 75 anos de idade, tem um marca-passo, tem vários probleminhas de saúde, mas assim, é coisa que vem vindo, né, com o passar do tempo, com a idade mesmo vai chegando, né? Mas mesmo assim, ela não desiste, ela não perde um encontro da terceira idade, ela faz academia 2 dias na semana, tem um dia que é o funcional, ela não pode perder, inclusive ela falou isso pra mim ontem, que eu tenho médico na sexta. Ai, que saco, que eu vou perder meu funcional. Então eu falo assim, eu não posso perder para ela. Então ela é a minha inspiração, né? E a gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar. Porque quando a gente se ama, é uma forma de amar a Deus, amar o que Ele criou, amar aquilo que Ele fez com tanto carinho. Deus não deu o filho dele para morrer numa cruz por nós, para derramar um sangue de um inocente na cruz por nós, para a gente se descuidar, para a gente se afundar em vícios, né, em bebida, em cigarro, em tudo quanto é, em drogas, e deixar de cuidar do templo dele. O nosso corpo é templo dele. Então, como que eu vou abandonar o templo do Senhor? Será que eu vou ter que esperar Jesus vir com uma corda e fazer trançar e chibatear para mim poder acordar para a vida? E lembrar que isso é um templo que eu tenho que cuidar bem cuidado?
isso daqui não é moeda de troca, eu vou trocar por vícios para me preencher. Não, eu vou me preencher da palavra do Senhor, porque ali nela é alimento para preencher todas as áreas da minha vida. E quando a gente está focado, quando a gente nasce de novo em Jesus, principalmente, quando você está bem com Deus, que você está caminhando ali nos caminhos dele, você quer fazer tudo perfeito, inclusive cuidar do templo que ele te deu, cuidar do seu corpo. Não, eu tenho que cuidar do meu corpo porque eu tenho que preservar isso, eu tenho que ser zeloso com o que o Senhor me concedeu. Então, não esperem chegar no limite, a ponto de não aguentar mais, a ponto do corpo falar chega, né, para poder procurar ajuda. Sim. Vamos começar antes, né? Ô, Salete, e também para quem está aqui que é extremamente espiritualizada, muitas vezes assim ficou muito forte a questão das pessoas buscarem pela questão alma e espírito, e deixou o corpo, né, a um plano abaixo. E a palavra fala que não. Nós somos dimensão corpo, alma e espírito. Coloca o espírito em primeiro lugar, sim, né? A alma, porque a alma que ela é corruptível, ela que infla as nossas vontades, os nossos sentidos, mas nós precisamos entender que tem uma palavra muito específica, que é em 1 Tessalonicenses 5:23, que fala assim, que nós teremos que dar conta, na vinda do Senhor Jesus, estarmos de forma irrepreensíveis no corpo, na alma e no espírito. Né? Então, é como se nós fôssemos chegar e se apresentar não só se a gente agiu pela questão ética, moral, né? Pelo certo, pela questão mesmo do agir, mas o corpo também, né? O que a gente deixou, tudo isso que você falou, né? Entrar foi uma brecha para a gente viver, não as bênçãos, e de repente a gente está trazendo o quê? Um corpo amaldiçoado, né? Um corpo amaldiçoado, ao invés de ser um corpo glorificado. Isso é muito forte, e isso tem mexido muito com alguns escritores, como Júnior Hayashi, Luciano Subirá, que falam veemente sobre o cuidado ao corpo, né? E eu escrevi também um e-book chamado Exercício Físico e a Fé, que amanhã quem participar do evento vai receber, e que até o final vai receber esse e-book, tá? Vai ser um dos brindes, eu já vou, para quem está aqui eu já estou falando, e para quem chegar até se inscrever no evento e chegar lá eu vou presentear, porque quanto maior o número de pessoas que estiverem com a visão que a pastora Salete está trazendo, é uma pastora contemporânea, né? Ela é de uma visão contemporânea, tá? Assim como eu, profissional de educação física, fiz uma trajetória, aqui ó, 2 livros escritos, essas 2 placas são livros escritos, mas nessa época o Senhor já estava me moldando, foi na pandemia que eu recebi esse molde. Só que depois da pandemia, numa conferência lá em Sumaré, no Ministério da Global Fire, eu fui arrebentada por dentro e dizendo, você vai trabalhar até a sua última gota de sangue para ajudar a curar e libertar essas mulheres. Eu não entendi, Salete, o que aconteceu comigo naquele momento. Eu vim a conhecer e sou apaixonada pelo trabalho da pastora apóstola Larissa Argolo e do pastor Júnior, apóstolo Júnior, e sei que você também admira muito o trabalho, sei que nós fomos assim, tivemos um tempo que Deus mexeu com a gente, e se você que está aqui, né, a pastora vai falar as considerações finais dela, mas eu quero dizer a vocês, não percam tempo, esse tempo é precioso, o Senhor tem pressa. Aí agora fica contigo, Salete. Em Efésios 5:29 diz assim, nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. Então, se nós amamos o nosso corpo, nós temos que cuidar dele. E sabe, eu aprendi muito com a pastora Larissa, né? Eu falo pastora porque eu sou das primeiras ovelhas dela, né? Então, a questão do jejum,
porque ela também sempre leu muito Luciano Subirá. Eu aprendi a ouvir muito Luciano Subirá. Leio, gosto muito de ouvir as ministrações dele, porque ele fala muito do jejum, da importância do jejum. E assim, não é só a importância do jejum só na questão espiritual, para a gente ter afinidade com o Espírito Santo. É a questão de jejum para renovar as nossas células, para renovar o nosso ânimo. Sabe que eu vejo que eu fico um tempo fazendo jejum, depois quando eu paro, a gente fica com aquele tique, né? Quando você vai comer, você, não posso, tô de jejum. Não, acabou. Mas aquilo dá uma renovada tão grande no organismo da gente, que assim, renova as células, renova tudo. Então, Paladar. eu aprendi muito. Nosso paladar, o jejum renova nosso sabor. Porque a gente está tão acostumado com alimento multiprocessado, nosso paladar está tão acostumado que a gente não sente mais o sabor das coisas. Tudo tem o mesmo gosto, que é gosto de açúcar. Muito açúcar, inclusive, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho o paladar mais puxado para o ácido. Então, fruta eu gosto mais do ácido. As sobremesas, eu gosto de sobremesa que tem algum ácido. Um docinho que tem alguma acidez junto. E como eu faço bastante jejum, então eu percebo essa diferença. Quando a gente sai do jejum, a gente come um doce, parece que chega a dar choque na língua, né? Sim, é intenso. E o quanto é importante? Eu aprendi muito com a minha apóstola a cuidar do meu corpo e ela ensinar a gente. Sabe por quê? O que aconteceu? Durante muitos anos, a gente foi doutrinado pela igreja. Não foi meu caso, porque eu era da católica, então quando eu mudei para o Ministério Atenda, eu já continuei assim, na mesma linha, mas eu vejo igrejas evangélicas que as mulheres são doutrinadas a não se cuidar. Crente não pode ser magra, crente não pode se exercitar, não pode ter um corpo bem cuidado, não pode cuidar da aparência. Isso é pecado, Deus abomina. Gente, Deus não abomina nada disso, não. Deus quer que a gente cuide do templo dele. Ele quer que a gente cuide da nossa imagem. Porque se a nossa imagem está ruim, porque a gente não está bem com Deus, é porque a gente não está tendo uma vida boa com Deus. Quando a gente está bem com Deus, a gente está com um sorriso lá, de lado a lado na boca. A gente quer mostrar para o mundo o amor dele, a esperança que há nele, na volta do filho dele. E para isso, a gente tem que estar com o corpo bem cuidado. Eu gosto muito de fazer a gincana, lá na célula. Então, todo final de leitura de Novo Testamento, Antigo Testamento, a gente faz gincana. E eu gosto de botar, às vezes, o povo para levantar da cadeira, correr, pegar um sininho para chacoalhar e fazer. Eu gosto de fazer dinâmica, então eu gosto que o povo participa, que se movimenta. Eu gosto das dinâmicas mais agitadas, eu não gosto do trem paradinho, não. Então, eu falo assim, como que a gente vai fazer essas coisas se a gente não estiver bem? Que nem você disse que foi lá na conferência da apóstola, né? Gente, se você for na conferência da apóstola e você não tiver com o físico em dia, você não dá conta não, tá? Porque é um tal de um tempo de oração aqui, um tempo de oração lá, faz aqui, faz lá. A gente que é liderança, que é linha de frente, a gente ajuda a segurar o povo num momento de impartição. Se você não estiver bem, enfim, você não aguenta o pega. Então, assim, tem que se cuidar. Eu me cuido porque eu tenho que estar bem para dar conta do ministério, atenda. Eu me cuido porque eu tenho que dar conta do meu trabalho, então eu tenho que estar animada, porque chega aqui na escola, tem criança pequena para a gente estar correndo, brincando, tem um parquinho. Na mesma hora que estão comendo, já estão brincando lá, a gente tem que estar assim nessa loucura, indo e voltando. E chega em casa e tem... E se a gente não estiver fisicamente bem, a gente não dá conta. Então, assim, como eu disse para você, eu estava muito focada no negócio de casa, trabalho, ministério, casa, trabalho, ministério. Aí eu comecei a ver a galera jogar vôlei e falei, eu preciso voltar, porque eu era uma pessoa que fazia muita atividade física. Eu jogava capoeira, eu era atleta do time de futsal daqui do município, eu jogava vôlei, eu fazia muita atividade física. E daí eu fui parando, quando eu vi eu não estava fazendo nada. Eu falei, meu Deus, parece que eu estava me sentindo assim, numa areia movediça, sendo engolida pelo serviço, só o trabalho. Falei, não, vou para a areia jogar vôlei com a galera. E aí cheguei lá, falei, mas eu tenho que ter pique, né? Aí a gente joga mistura, né? Os mais jovens vêm molecadinha jogar com a gente para dar conta, né?
E assim, eu falo pra eles, falo, ó, eu tô melhorando, hein? Tô melhorando, eu tô aguentando já correr mais atrás da bola. Vocês não vão ficar perdendo, vocês não vão ficar assim, achando que só vocês vão correr atrás da bola, não, eu também vou. Então a gente tem que estar bem, e Deus quer isso, Deus quer que a gente cuida do templo que Ele deixou para nós. A gente tem que fazer o possível para ter uma vida saudável, a gente tem que fazer refeições boas, balanceadas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de salada, de um legume refogadinho. Eu sou gordinha de arroz com feijão, gente, porque eu gosto de comer o negócio assim, esse negócio de comer lanchaiada, bobeira. Tem os dias que eu como? Tem. Mas na maior parte dos dias é um arrozinho com feijão, bastante salada, eu gosto de um prato bem colorido. Eu amo ir em restaurante, porque eu chego lá, tem aquele mundo de salada, aquilo lá para mim é o paraíso. Eu amo isso. A gente tem que fazer atividade, alguma atividade física. Se você não está conseguindo ir para academia, malhar um pouco mais, vai fazer uma caminhada. Chama umas amigas, vai caminhar. Fala, amiga, vamos sair de casa, sabe? Se você não consegue sair, então bora fazer o método da pastora Ellen. Bora se exercitar em casa, né? Porque talvez o tempo que você está gastando de deslocamento, igual eu, você está em casa, já está, né? Malhando, já está fazendo exercício. Mas tem que fazer alguma coisa. A gente precisa também dormir bem, se cuidar, cuidar do nosso sono, porque quando a gente dorme bem, a gente amanhece disposto, né? Amanhece com a bola lá em cima. Salete, Estudar. amanhã eu vou contemplar 4 coisas que você falou, que é a questão do controle do peso, né? A gente falou muito sobre querer ou não emagrecer não é opção. O corpo magro, ele não está inflamado, né? Como você falou que estava inflamada, tinha movimentos repetitivos. Depois a questão dos músculos saudáveis, né? Essa questão da pelanca. A pelanca vem, gente. Se a gente não trabalhar o músculo, vai só ladeira abaixo, né? Um corpo revigorado como o da águia, se não se exercitar, então a gente vai trabalhar como fazer isso. O terceiro é a questão do hormônio. Meu Deus do céu, a questão do hormônio é muito cortisol no corpo, questões todas desreguladas, né, das questões das endorfinas, a pessoa só está carregada sem testosterona, a mulher acha que ela só pode ter hormônio feminino, e a questão principalmente do sono, que a pastora Salete falou agora. Então, se você está aqui, não se inscreveu ainda, vai no link da bio, vai estar lá, magra de novo, você clica, só que você tem que se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp. E amanhã você está junto com a gente, porque essa força, gente, ela vem absurda agora. Essa força de mulheres de Deus, vocês são mulheres de Deus. Se você está treinando e as coisas não fazem sentido, você precisa começar a se conectar com o divino, né? É o que a pastora está deixando aqui. E nós já estamos dando a nossa horinha, já vou deixar o meu tchau, a Salete dar o tchau dela pra gente, senão nós vamos ser interrompidas pelo Instagram. Minha amada, deixa o seu tchau pra gente poder caminhar juntas. Gente, agradeço cada uma de vocês que esteve aqui. Pastora Maria Helena está assistindo aí, acompanhe ela, o Instagram dela, que ela incentiva muita gente a malhar, tá? Ela mora nos Estados Unidos, mas a bichinha, ó, ela puxa ferro e ela é braba, tá? Cuidem-se, lembre-se, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, vocês têm que ter um templo bom para o Espírito Santo morar. Então, leiam a palavra do Senhor. Ela traz cura, traz salvação, traz libertação, traz muitas coisas boas para a nossa vida. E sejam fiéis a vocês, amem-se, porque quando a gente se ama muito, a gente também ama muito os outros que estão ao nosso redor. Então a gente precisa se amar muito para a gente amar aqueles que estão ao nosso redor também. E se cuidem, porque é pior ficar numa cama, é pior ficar doente sem poder fazer as coisas, porque a gente não se cuidou no tempo devido. Então se cuidem antes que o pior aconteça. Amém, e Deus abençoe cada uma de vocês. Amém, queridas. Eu quero também agora deixar o meu agradecimento a todos que estiveram. Você que pode, esteja conosco amanhã. Amanhã eu vou liberar o e-book Exercício Físico e a Fé. Não vou liberar livros do presencial, do meu em papel para vocês, mas no decorrer do ano nós trabalhamos juntas aí. Você que pode,
Fique junto com a gente. Amanhã vai ser um evento incrível, incrível. Mas eu quero deixar aqui para vocês agora a minha oração. Recebe essa oração agora. Meu agradecimento a você, minha querida pastora Salete, também minha amiga, minha mentoranda, minha aluna. Obrigado por esse tempo aqui, tá? Deus te abençoe. Muito obrigada mesmo. E em breve a gente faz um evento presencial aqui, que a gente vai fazer um grande mover. Tá bom? Eu quero fazer um evento presencial com você aqui, tá bem? Já vai pensando aí, tá bom? Hoje, Rosa, pode ir? Vamos combinar, sim. Queridas, olha, em nome de Jesus, eu peço agora a bênção para vocês, para nossas vidas, para cada mulher que passou por aqui, que deu seu clique, que deu seu ar da graça, que ouviu, que essa palavra nossa hoje que venha diretamente para o seu coração. Chegue, leia Isaías 40, desde o versículo 28 novamente. Você que é uma mulher madura, a palavra do Senhor diz que nós temos que revigorar as nossas forças como águias, queridas. Ninguém consegue acessar um processo de cura, de libertação, se não for através de um processo árduo. Nós precisamos estar conectados. A palavra do Senhor nos mostra que nós somos grandiosas. Muitas vezes nós precisamos pedir força para o Senhor para nos isolar. Muitas vezes nós precisamos tirar nossas vestes e renovar. Mas é quem está no Senhor. Então, estou aqui para deixar o meu amor por todas vocês, mulheres que eu quero caminhar juntas, mulheres abençoadas que se reuniram em seu nome, papai. Abençoa cada uma delas, Senhor. Só o Senhor sabe o que está gritando no coração, pai. E se essa minha irmã, se essa minha amiga, se essa pastora, se essa missionária, se essa pessoa que está aqui agora não encontrou o propósito dela ainda, mas que ela venha se encontrar, meu pai, com essa dimensão, espírito, alma e corpo, meu Pai. Assim nós te pedimos um renovo para essa tarde, para os dias que virão. Eu te agradeço, Pai, por estar aqui conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus na minha vida. Perdi a conversa aqui. Salete, amada, fique com Deus e nos vemos nos exercícios, tá bom? Amém. Amém. Tchau, gente. Obrigado por assistir até o fim. Te ajudo a recuperar a saúde ao emagrecer sem sair de casa, seguindo princípios bíblicos. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Aqui tem mais 2 vídeos sobre isso.